Eu nunca pensei que um simples reencontro poderia virar minha vida de cabeça para baixo. Quando a vi entrar naquele café, depois de tantos anos, senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Lara sempre foi uma presença marcante, mas agora ela estava diferente. Seu cabelo, que antes era longo e rebelde, agora caía em um corte elegante pelos ombros. Seus olhos, ainda do mesmo tom profundo de mel, carregavam algo novo, algo que me fez estremecer. Eu estava ali, sentada à mesa de sempre, segurando minha xícara de café com força, tentando manter a compostura. Minha esposa, Clara, sabia que eu ia encontrar Lara. Não havia motivo para esconder. Afinal, éramos amigas de infância. Mas então, por que minha pele arrepiava cada vez que nossos olhares se cruzavam? O café estava aconchegante como sempre, com o aroma forte de grãos, moídos no ar e o som das pessoas conversando baixinho ao fundo. Mas para mim, tudo parecia um borrão. Eu não conseguia me concentrar em nada além dela. Lara sorriu e se sentou à minha frente. O mesmo sorriso travesso de sempre, mas agora carregado de algo a mais. Você sumiu, hein? Ela brincou, cruzando as pernas de um jeito que me fez desviar o olhar. Eu ri, tentando esconder o nervosismo. Você que foi embora, rebati, tentando soar casual. Conversamos por horas, sobre sua nova vida, seu trabalho, seus planos. Mas em meio a tudo isso, havia uma tensão no ar. Um jogo silencioso que eu não sabia se estava imaginando ou se era real. Foi só quando Lara tocou minha mão sem querer que percebi. Aquele frio na barriga não era nostalgia. Era algo muito mais perigoso. Depois daquele café, minha mente se recusava a voltar ao normal. Eu tentava seguir minha rotina com Clara, minha esposa, mas algo dentro de mim havia mudado. Era como se, de repente, eu estivesse consciente demais, de tudo. Do toque dela, do jeito como ela me olhava, ou melhor, da falta de algo ali. As semanas passaram, e Lara e eu voltamos a nos ver com frequência. Primeiro, encontros casuais. Depois, jantares. Até que, em uma noite de sexta-feira, ela me convidou para sua nova casa. O apartamento de Lara era um reflexo perfeito dela. Moderno, aconchegante, mas carregado de uma energia vibrante que me envolveu no instante em que entrei. O cheiro amadeirado do ambiente, a iluminação suave, a música baixa tocando ao fundo. Tudo contribuía para a sensação de que eu estava em um lugar onde não deveria estar. Ela abriu uma garrafa de vinho e se sentou ao meu lado no sofá. Nossas pernas quase se tocando. Meu coração batia forte e eu tentava ignorar a forma como minha pele queimava sob o olhar dela. Sabe, você não mudou nada, ela disse, girando a taça em mãos. Sorri, fingindo indiferença. Você, por outro lado, está completamente diferente. Lara arqueou a sobrancelha como se desafiasse minhas palavras. E então, sem aviso, ela deslizou a mão até minha perna, um toque leve, quase imperceptível. Meu corpo enrijeceu. Eu poderia ter me afastado. Poderia ter rido, feito uma piada, fingido que nada estava acontecendo. Mas ao invés disso fiquei, ali, presa naquele momento incapaz de me mover. Você sente isso, não sente? A voz dela era quase um sussurro. Sim, eu sentia. E esse era o meu maior problema. O silêncio entre nós foi longo, carregado de significados não ditos. Quando finalmente me levantei, sentia como se estivesse fugindo. Eu preciso ir. Lara não me impediu. Apenas me olhou com aquele sorriso enigmático e disse: Você sabe onde me encontrar. Saí dali sentindo meu coração batendo descompassado. Eu tinha acabado de cruzar uma linha invisível e sabia que não havia mais volta. Os dias seguintes foram um caos dentro de mim. Eu tentava agir normalmente ao lado de Clara, fingindo que tudo estava bem. Mas a verdade era que minha mente estava em outro lugar, em outra pessoa. Lara.
Cada detalhe daquele encontro ficou gravado, em minha pele como uma tatuagem invisível. O toque dela, o jeito como me olhou, as palavras carregadas de significado. Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que era apenas um momento de fraqueza, mas quanto mais eu lutava contra, mais forte aquilo se tornava. Até que, em uma noite chuvosa, recebi uma mensagem dela. Lara, ainda está fugindo de mim? Meu coração deu um salto. Olhei para Clara, que dormia tranquilamente ao meu lado, alheia à tempestade dentro de mim. Eu poderia apagar a mensagem, poderia ignorá-la, mas eu não o fiz. Me vi dirigindo até o apartamento de Lara sem nem ao menos perceber como cheguei lá. O elevador parecia levar uma eternidade para subir. Meu coração batia descontrolado, e minhas mãos estavam trêmulas quando bati na porta. Ela abriu, vestindo uma camiseta larga e um short curto. O cabelo bagunçado, o olhar intenso, como se já soubesse que eu viria. Você veio. Sua voz carregava uma mistura de surpresa e triunfo. Eu não disse nada. Apenas entrei, e ela fechou a porta atrás de mim. A tensão entre nós era palpável, como eletricidade no ar. Ficamos ali, nos encarando por longos segundos. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas todas as palavras fugiram da minha mente quando ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Não precisa mais fugir. Lara sussurrou, seus dedos tocando meu rosto com delicadeza. Então aconteceu. Seus lábios tocaram os meus de forma lenta, hesitante. Meu corpo inteiro reagiu ao contato, como se estivesse esperando por isso há muito tempo. O beijo começou suave, mas logo se tornou intenso. Foi só quando faltou o ar que nos afastamos. Nossos olhos se encontraram. E naquele instante, eu soube. Não era apenas desejo, era amor. Mas amar Lara significava machucar Clara. E eu não sabia se estava pronta para isso. O gosto do beijo de Lara ainda estava nos meus lábios quando cheguei em casa naquela noite. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava presa naquele apartamento, naquele momento que mudou tudo. Clara dormia profundamente. Sua respiração tranquila, alheia ao turbilhão dentro de mim. Sentei na beira da cama, passando as mãos pelo rosto. O peso da culpa começou a se infiltrar como um veneno. O que eu tinha feito, mas o pior de tudo, era saber que não me arrependia. No dia seguinte, tentei seguir minha rotina, mas estava diferente. Clara percebeu. Durante o café da manhã, ela me observava com um olhar curioso. Você está estranha. Sua voz era leve, mas carregava um tom de preocupação. Engoli em seco, forçando um sorriso. Só estou cansada. Ela assentiu, mas parecia desconfiada. E como poderia ser diferente? Eu estava vivendo uma mentira. A verdade precisava ser dita. Marquei um encontro com Lara naquela noite. Quando cheguei ao apartamento dela, senti meu coração disparar novamente ao vê-la. Mas dessa vez, meu olhar carregava algo além do desejo. Carregava uma decisão. Lara, eu não posso mais fazer isso. Seu rosto se fechou por um instante, mas ela respirou fundo e cruzou os braços. Porque tem medo ou porque não sente o mesmo por mim? As palavras dela me atingiram em cheio. Eu sentia tudo. Por que não? Posso machucar Clara dessa forma. O silêncio se estendeu entre nós. Então, lentamente, Lara sorriu. Então, seja honesta com ela. Não estou pedindo para você ficar comigo. Só estou pedindo para você ser verdadeira com si mesma. Aquela conversa ficou martelando na minha mente. No dia seguinte, ao chegar em casa, encontrei Clara preparando o jantar. A cena era tão familiar, tão confortável, e ao mesmo tempo tão distante do que eu era agora. Respirei fundo. Clara, preciso conversar com você. Ela largou a colher na pia e virou-se para mim, o olhar confuso. O que foi? Meu coração parecia que ia explodir, mas eu sabia que não havia mais volta. Eu precisava ser sincera. Eu me apaixonei por outra pessoa. Os segundos que seguiram foram uma eternidade.
O olhar de Clara mudou, primeiro para a surpresa, depois para uma dor profunda que cortou meu peito como uma lâmina. Quem? Sua voz saiu fraca. Eu não consegui mentir. Lara. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abriu novamente, não havia ódio, apenas tristeza. Você a ama? Engoli em seco, sentindo uma lágrima rolar pelo meu rosto. Eu não queria. Mas sim. Clara abaixou a cabeça e suspirou. Por um momento, achei que ela gritaria, que me expulsaria. Mas em vez disso, ela apenas disse: então vá. Descubra se esse amor vale a pena. Aquela foi a conversa mais difícil da minha vida, mas também a mais libertadora. Naquela noite, saí de casa sem saber o que o futuro reservava para mim. Mas pela primeira vez, eu estava sendo verdadeira comigo mesma. E isso era tudo o que importava.